Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, trazendo mais um vídeo aqui sobre uma pergunta que alguém me enviou no inbox aqui. Pastor Anderson, nós podemos comer carne de porco? E eu respondo com uma palavra. Nós vamos a Levítico 11, verso 7. Levítico 11, verso 1, o Senhor diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, verso 7, também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este alimento, ou seja, será imundo. Meus amados irmãos, Deus falou ao homem através de dispensação. A dispensação da lei de Deus é Deus falando. Quem ele falou aqui no primeiro versículo? A Arão e a Moisés. E dizendo para ele falar no verso 2 aos filhos de Israel. Os filhos de Israel aqui compreendem os hebreus e os judeus. Então, daí a gente já consegue tirar uma conclusão. Nós não somos hebreus e nem judeus. Nós somos gentios. A gente veio de um povo que só recebeu o evangelho, só recebeu os mandamentos de Deus através de Jesus, através do tempo da graça, né? Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos falando que o povo recebeu essa ordenança de não comer carne de porco e outros alimentos no tempo da lei. A lei compreende desde Gênesis até Malaquias, que é o Velho Testamento. O Novo Testamento, a história vem com uma nova dispensação, chamada dispensação da graça. Ou seja, aqueles ritos, aquelas coisas que acontecia no tempo da lei que foi dada a Moisés e Arão para Israel, nós não precisamos seguir. Vamos entender. Por quê? Porque houve uma mudança no sacerdócio. O sacerdote no tempo da graça, o tempo que nós vivemos, nem é Moisés, nem Arão, nem o sacerdote levítico, que é representado por eles dois, que vem da tribo qual eles fazem parte, que é a tribo de Levi. Nós vivemos no tempo da graça. E mudando-se o sacerdócio, agora nós vamos para Hebreus capítulo 7. Mudando o Novo Testamento, Hebreus 7. Mudando o sacerdócio, muda-se também a lei, meus amados irmãos. É forte isso, vamos lá. Hebreus capítulo 7, verso 11. Diz assim: de sorte que se a perfeição fosse por o sacerdócio levítico, ou seja, se o homem fosse aperfeiçoado nas coisas da lei, nas ordenanças que Moisés recebeu, que necessidade havia de vir logo um sacerdote que se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O que é que a Bíblia está dizendo? Que necessidade havia de vir um Cristo, outro sacerdote que não venha da ordem de Levi, meus amados irmãos? E o verso 12 responde o que nós estamos perguntando, se pode comer carne de porco ou não. Vamos lá. Verso 12. Louvado seja, porque mudando-se o sacerdócio, ou seja, mudando do sacerdócio levítico para o de Cristo, necessariamente se faz também mudança da lei. E nós vamos aí até Jesus. Jesus falou, ele quebrou essas ordenanças da lei, né? Ele abrogou isso. Abrogar, no grego, eu anotei aqui para não esquecer, significa revogar, significa anular, tornar sem efeito. Logo, as coisas que eram para essa dispensação, como comer porco e comer lebre, que é o coelho, né? Para essa dispensação, tá abrogado, tá nulo, tá tornado sem efeito. Por quê? Por Jesus. Jesus chega na casa de um fariseu e ele convida para comer pão. E havia um rito de purificação, de lavagem das mãos, que não era por higiene. O hebreu, o judeu, entendia que era para purificar-se. Então Jesus, ele reclama e diz: por que teus discípulos comem por lavar as mãos? E Jesus diz: o que condena o homem não é o que entra, mas é o que sai. E Jesus também diz, louvado seja o nome de Jesus, no Novo Testamento, que louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não vim para descumprir a lei e os profetas, mas para abrogar. Abrogar aqui significa anular algumas coisas que eram da ordenança de Moisés, que era do tempo da dispensação da lei,
no qual está escrito Levítico 11:7, onde não podemos comer carne de porco e carne de coelho, carne de lebre. Usos e costumes. Jesus veio para abrogar, ou seja, ele veio reexplicar a lei do pai dele, ele veio tornar sem efeito algumas coisas e revogar algumas coisas que não eram necessárias para o tempo da graça, o tempo que Jesus viveu, que é o tempo que vivemos. Por isso ele reclamou na casa do fariseu e disse: o que condena o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Amém, meus irmãos? E para que a gente possa também ter mais uma segurança nisso, nós vamos para 1 Coríntios capítulo 10, 25. O apóstolo Paulo fez a mesma coisa na igreja de Coríntios. Havia na igreja de Coríntios uns mestres da lei judaica querendo levar a igreja novamente a esses ritos de purificação, não permitindo que eles comessem alguns alimentos. Vamos lá, 1 Coríntios 10, verso 25. Diz assim: comei de tudo que se vende no açougue. Logo, carne de porco é vendida no açougue. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada. Eu estou falando de capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 25. Por causa da consciência, porque a terra e toda a plenitude é do Senhor. E aqui diz, se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, de tudo o que puser diante de vós, coma sem nada perguntar, por causa da sua consciência. Mas ele dá apenas uma demonstração aqui. Se a gente souber que aquilo é consagrado aos ídolos, não comamos. Por exemplo, festa de dedicação, como aquelas festas de reizado, aquelas festas de religiosidade, Cosme e Damião, renovação. Aí você não deve comer esses alimentos, porque você está sabendo que ele foi consagrado ao ídolo. Mas demais, comei tudo que se há no frigorífico, com apenas duas admoestações que eu vou falar. Para completar o versículo, eu quero ir para também o que Paulo falou, a igreja de Colossos, Colossenses capítulo 2, verso 16. Diz assim, isso é para nós, em relação a nós. Portanto, ninguém vos julgue por o comer. A primeira coisa, ninguém deve julgar os gentios e os judeus cristãos da atualidade por o comer. Né? Paulo está falando das coisas da lei, as ordenanças da lei. Ou pelo beber, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, portanto, ninguém julgue pelo comer. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Então eu posso comer a minha carne de porco tranquila. Por quê? Porque Jesus abrogou. Jesus revogou as ordenanças da lei, que eram para uma dispensação de tempo da lei, para os hebreus e para os judeus. Nós vivemos no tempo da graça. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus bem reexplicou. O que condena o homem não é o que entra, mas é o que sai. A única coisa que nós não devemos comer é as coisas consagradas aos ídolos, que isso aí foi decidido no primeiro concílio da igreja primitiva, no livro de Atos, em uma assembleia que houve no capítulo 15 de Atos. Você vai acompanhar no verso 19, que diz assim, Paulo falando, louvado seja o nome de Jesus. Aqui é Lucas que escreveu, Lucas falando: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que entre os gentios, nós, se convertem a Deus. Perturbar com o quê? Com os ritos da lei de Moisés, ritos de purificação, proibição de alimentos, essas coisas, né? Louvado seja o nome de Jesus. Não se deve perturbar os gentios que se convertem a Deus, mas escrever que se abster-se, não fazer contaminação dos ídolos, que é os alimentos, que como nós lemos aí em 1 Coríntios 10, 25, que é os alimentos consagrados aos ídolos, é a contaminação dos ídolos. Prostituição, né? Que é sexo fora do casamento, enfim, meus amados irmãos. E duas coisas que não podemos comer de alimento: o que é sufocado e do sangue. O que é sufocado? Um animal que seja enforcado, um frango enforcado, um cabrito que seja enforcado, um bode enforcado, um carneiro, não podemos comer. Como também o sangue dele, porque o sangue, louvado seja o nome de Jesus, a palavra, Deus entende que a alma, o sangue faz parte da alma, faz parte da vida, entendeu? Então nós não devemos comer o sangue. No demais, meus irmãos, podemos comer tudo que há no frigorífico. E eu termino, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para não me deter muito,
glória a Deus, eu termino com Colossenses 2, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, meus irmãos, eu termino, que fala da apostasia dos últimos tempos. 1 Timóteo 4, falando em relação a isso, aos apóstatas, mestres da lei de Moisés, dos ritos passados, os religiosos que iriam entrar nos últimos dias na igreja de Deus. Para quê, meus amados irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, ó. Verso 2. 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a consciência, proibindo o casamento, que é outra coisa aqui, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Então, Deus criou o porco para os fiéis. Ele deu apenas uma ordenança para os hebreus e para os judeus. Nós não somos judeus e nem hebreus, nós somos gentios, né? E ele explica por quê. Verso 4 de 1 Timóteo 4, 4. Porque toda criatura de Deus é boa. O porco é bom também. Se recebido a carne de porco. Não há nada que se rejeitar, se recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, 4, 4. Vamos entender o que é que ele está dizendo. Ele está remetendo à primeira multiplicação de pães e peixes. Olha o que é que ele está dizendo. Toda criatura de Deus é boa e não há nada que se rejeitar, se recebido com ação de graças. Ou seja, peguei um alimento, Senhor, recebo com ação de graça. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quando eu pego aquele alimento, por mais que para o mundo ele seja impuro, por exemplo, carne de porco, eu orei, agradeci a Deus e orei pela palavra de Deus que foi lançada e pela oração que eu estou fazendo, aquilo é santificado, como vale também para o homem, para criaturas, enfim. Então, há apenas um entendimento. Em Atos 15, já no tempo da graça, no tempo de Jesus, o sacerdócio foi mudado. Então, se o sacerdócio foi mudado, nós não servimos mais a lei de Moisés, não servimos a Arão, nem a tribo de Levi, qual foi escrito o livro, Levítico, e nem a Gerson, e nem a Coate, e nem a Merari, os filhos de Arão, nem a Miriam, irmã de Arão, nós não servimos, porque todos eles já morreram. Nós servimos a quem morreu e ressuscitou. E em 1 Coríntios capítulo 11, quem morreu e ressuscitou, na ceia, ele disse assim com os apóstolos: esse é o meu sangue, que é o sangue da nova aliança. Então, se houve a mudança do sacerdócio, se houve também a mudança da lei, segundo disse a palavra em Hebreus 11, Hebreus 7, 12, amém? Havendo a mudança do sacerdócio, há a mudança da lei. A lei foi mudada. Então, por isso, as ordenanças da lei foram mudadas. Aquilo que Paulo falou, de não comer os alimentos que foram feitos para os fiéis, né? Tinha alguns que queriam. Foi mudado essa lei. Nós podemos comer. E quem fez isso foi o próprio Jesus, na casa do fariseu, quando disse, comendo pão, que o que condena o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Então, foi abrogado, foi o quê? Abrogado, tornado nulo, tornado sem efeito. E abrogar no grego também diz que é tornar nulo algo que existia antes. Depois dei uma pesquisa, porque o Novo Testamento foi todo escrito no grego. As palavras que nós encontramos aqui, nós temos que transliterar, ou seja, traduzir do grego. Então, coma a tua carne de porco tranquilo, abençoando ela, recebendo com ação de graças, que por a oração e pela palavra de Deus é santificada. Amém? E eu quero deixar um versículo para conjuminar com tudo isso aqui, estou terminando. Em Gálatas, capítulo 5, que diz assim, Gálatas 5 nos diz assim: estai, pois, livres, olha, livres, na liberdade que Cristo nos libertou, e não voltem a um jugo de servidão. Ou seja, se mantenha na liberdade que Cristo te libertou, com o sacrifício dele no sangue. Não volte, aleluia, ao jugo de servidão da lei, que trazia uma dureza, que trazia, que não santificava o homem, condenava o homem. Então, aleluia, graças, louvado seja o nome de Jesus, que somos salvos
por meio da fé em Cristo Jesus, pela graça, pelo meio da fé em Cristo Jesus, comei de tudo que se há no frigorífico. Só não animais sufocados, animais consagrados aos ídolos e sangue. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus seja contigo.